Olá, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. Se gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curta e compartilha e não esquece de ativar o sininho. No vídeo de hoje, nós vamos ver 3 casos famosos sobre OVNIs e abduções de repercussão internacional que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre cada um deles, mas antes disso... Quando se fala em abdução e se liga, coloca-se dentro de um contexto da ufologia, é um termo usado para descrever, relatar e afirmar ou simplesmente levantar a hipótese de um rapto, de um desaparecimento temporário ou memórias supostamente reais de pessoas que teriam sido levadas secretamente contra a própria vontade ou não, por entidades aparentemente não humanas ou de natureza e origem desconhecidas. Essas pessoas são submetidas a procedimentos físicos e psicológicos de complexidade não compreendida. E esses seres podem ser chamados de seres extraterrestres ou seres interdimensionais. Uma parte dessas pessoas que afirmam, que alegam terem sido abduzidas, elas relatam que fazem exames semelhantes a exames médicos, porém uma parte deles forçada, invasiva e não voluntária. Então elas se veem dentro de algum local que não conhecem, numa posição sempre deitadas numa mesa, com seres em volta e fazendo exames, colocando algumas coisas nos olhos, na boca e em outros órgãos do corpo. A natureza dos relatos dos abduzidos varia negativamente ou positivamente, com alguns relatando experiências assustadoras ou mesmo traumáticas e outros relatando uma experiência agradável ou transformadora. Aí então existe essa polaridade, existem os que são abduzidos e passam por uma espécie de despertar, né, e voltam pessoas diferentes, né, com a mente mais aberta, com a consciência mais expandida. E existem as pessoas que são abduzidas e têm uma experiência traumática, uma experiência terrível, que invadem seus corpos, se sentem invadidas, né, por esses exames, né, e ficam marcadas para o resto da vida negativamente. Então existem esses dois lados da abdução. Esse fenômeno da abdução, ele gera uma atenção do cientista, né? A maioria nega os relatos das pessoas e questiona se os fatos realmente aconteceram de forma como são descritos, se não é alguma coisa do emocional da pessoa, alguma coisa inventada, ou mesmo que a pessoa acredite que aconteceu, mas realmente não aconteceu. Muitas vezes as pessoas procuram profissionais que não dão a devida atenção, elas acham profissionais que se interessam e que fazem os exames, fazem pesquisas a respeito do que aconteceu com aquela pessoa e através da sugestionabilidade, da hipnose, eles conseguem obter das pessoas o que realmente aconteceu. As pessoas falam, né, tudo que passaram sob hipnose. Um outro ponto que eu gostaria de colocar sobre a abdução é que existem as abduções que acontecem, que as pessoas vão para alguns lugares e lá nesses lugares passam, por exemplo, um tempo de, vamos dizer, uma semana. Quando elas voltam, aqui já passaram-se 15 dias, 20 dias ou 30 dias. Então esses seres extraterrestres ou interdimensionais, eles têm essa capacidade de manipular o tempo. Então eu penso que também eles podem ser viajantes do tempo. Eles podem viajar entre as dimensões, viajar entre os mundos paralelos, né? E será que eles podem fazer isso e alterar o curso da vida das pessoas? Porque uma pessoa que tem que sofre uma abdução, vamos dizer assim,
ela transforma a sua vida. Eu falei nos dois lados, né? Tanto positivamente como negativamente. Então ela poderá dar um rumo na sua vida diferente após uma abdução. É essa a intenção deles, é fazer com que as pessoas modifiquem suas vidas. Eles viajam no tempo para isso. Tem uma série que o nome é Dark, já está na 3ª temporada e eu acompanho. Eu sugiro que vocês vejam. É muito interessante. Eles são viajantes no tempo e acontece muita coisa, tem mundos paralelos, é muito interessante, vale a pena muito ver. Eu deixo uma pergunta no ar, né? Existe todo esse mundo espiritual, esse mundo holístico, e eu deixo uma pergunta no ar: até que ponto existem mundos paralelos com versões diferentes de nós mesmos? Será que existem? Pensem sobre isso. Então, hoje nós vamos falar sobre 3 casos muito famosos aqui no Rio Grande do Sul, sobre OVNIs e abduções que repercutiram internacionalmente. O mundo todo ficou sabendo. Então nós temos aqui o relato de Wanda Polansky, que é de Santo Ângelo, que no dia 25 de fevereiro de 1997, essa senhora Wanda Polansky estava com os familiares quando constataram um som parecendo de um motor de uma moto. E após saírem na porta para verificar o som, a Wanda deparou-se com bolas de luzes avermelhadas que subiram aos céus e desapareceram. Na época, os Porazzi, que eram vizinhos da senhora Wanda, também confirmaram os mesmos sons. A família viu um clarão forte que originou então o fenômeno observado pela mulher. Para embasar mais ainda o caso, cerca de 5 pessoas testemunharam a visão, né, da Wanda Polansky. Um dos casos mais famosos do Rio Grande do Sul, que repercutiu bastante, é o caso Berlé. No dia 14 de maio de 1958, um tratorista em Sarandi afirmou ter sido levado por um disco voador. De acordo com informações, né, dos familiares dele, ele só voltou 11 dias depois. Na época, o suposto caso de abdução ficou conhecido a nível internacional. Realmente ele viu um disco voador e ele sumiu desde o dia em que ele viu, ninguém mais viu ele. 11 dias depois ele apareceu. Ele escreveu um livro sobre isso, ele relatou muito bem, foi um caso muito bem detalhado. Ele foi levado, segundo ele, foi levado por um planeta chamado Akart, a 65 milhões de quilômetros aqui da Terra, e a viagem teria durado 38 horas. E os acartianos teriam um tipo físico semelhante aos humanos e se comunicavam com ele em alemão. Ele conta que no momento da abdução, depois ele se viu dentro de uma nave e lá tinha outras pessoas, né? Tinha seres parecidos com ele. Aí ele tentou se comunicar em português, não conseguiu, em italiano não conseguiu, em alemão daí ele conseguiu se comunicar. As 3 línguas que ele dominava. O relato dele foi publicado num livro da Utopia Realidade, Viagem Real a um Outro Planeta. Então ele conta nesse livro muitos detalhes de tudo que ele vivenciou lá, como é que eram as casas. Eram edifícios, né, de vários andares e cada janela, cada sacada tinha um heliporto, né, só que era para as naves, assim, era uma entrada, né, de cimento, assim, que era para as naves pousarem ali quando eles chegassem. É muito interessante a história dele, porque ele disse que a Terra era azul. Ele disse, a Terra é azul, ele falou nesse livro, né? E só foi vista a Terra, né, anos depois, quando o Yuri Gagarin, né, foi para o espaço. Então ele não poderia saber disso. Então realmente, será que ele foi para outro planeta, ele saiu da Terra? Temos também o terceiro caso, é o caso do Westendorf. Em um voo no avião EMB 702 do Pio, ocorrido na manhã de 5 de outubro de 1996, o empresário e piloto Harold Westendorf observou um objeto de forma piramidal com extremidades arredondadas que girava em torno de si, sem emitir sons ou qualquer tipo de fumaça. O caso ocorreu na Lagoa dos Patos, próximo de Pelotas. Então ele diz que o clima estava parcialmente nublado e o objeto voador se movia lentamente na direção do Oceano Atlântico. Ele aproximou-se a uma distância de cerca de 300 metros e viu que a nave
era formada por 8 lados, com saliências que pareciam ser janelas. Muito interessante essas histórias de pessoas que realmente avistaram OVNIs, e um deles, esse Berlé, que era uma pessoa bem humilde, não tinha muito conhecimento. Quando voltou, ele voltou com outra carga de conhecimento, conhecia várias coisas. Passaram muita coisa para ele, esses seres, essas pessoas do planeta Akart. Então, gostou do vídeo? Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Namastê.